Ora, Olá, pessoal, começando aqui o programa 90. Olha aí, programa 90 do nosso CV Connect Esportes, né? Hoje para falar das semifinais da Copa do Brasil, somente isso, né? Corinthians venceu o São Paulo, infelizmente, para mim que sou São Paulino, felizmente para os corintianos do grupo que não estão hoje, infelizmente, aliás, felizmente que eles não estão hoje, felizmente, felizmente. Né? E do outro lado, deu a lógica, o Flamengo venceu o Grêmio, embora o Grêmio tenha jogado melhor boa parte do jogo, né? Mas o uhum. Flamengo é aquilo. Perde um monte de gol, o Flamengo não perde. Essa é a questão. O Sim, Flamengo, sim. quando teve a chance, matou. Então, e o Grêmio, infelizmente, tem a tarefa difícil agora de reverter no Maracanã essa, essa desvantagem, né? Então, eu acho que uma semifinal está definida, a outra ainda não, né? Estamos Uhum. aqui com o nosso Charles, grande comentarista aí, palmeirense, ou seja, torceu para o juiz terça-feira, né? Terça-feira torceu para o É, juiz, né? e, Enfim, ia ser o ideal se os dois fossem eliminados, mas não tinha como não. aí o Flamengo é campeão direto, Que isso, o aí o Grêmio. Grêmio conseguia uma remontada histórica. Pois é, pode acontecer porque tem o Sampaoli como treinador do Flamengo, né? Pode acontecer. Uhum. Mas à medida que o Sampaoli me surpreendeu, o Sampaoli quarta-feira, né? Me surpreendeu, porque colocou o time atrás. Colocou o time do Flamengo atrás, reativo, reativo. E de vez em Uhum. quando ia lá para frente e tal. Quando fez o primeiro gol, aí, aí desandou, porque o Grêmio desorganizou, o Kahneman foi expulso, para variar, Nossa. para Uhum. variar. Ano Então é isso. terrível dele. Pois é. Então vamos começar aqui, Charles. Só lembrar o seguinte: semana que vem parece que nosso Thiago Saraiva está de volta, né? Parece que Sim, ele nosso falou Thiago que Saraiva volta. está de volta. É, parece que não deu certo a estadia na Arábia. E é isso. Deportaram ele. E, Estão e deportando. você aí do outro lado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, dê um like. É isso, tanto no YouTube quanto no Spotify. Né? Nós estamos gravando aqui no dia 27. Amanhã, dia 28, já vai estar no YouTube também, no Spotify. Muito bem, vamos falar então de cada uma das partidas aqui. Começar por essa tragédia, né, Charles? Essa tragédia Nossa. que foi Renato Augusto 2, Corinthians 1. Renato. E aqui o crédito São. pro gol contra do Cássio. Cara, é o seguinte, São Paulo jogou melhor que o Corinthians. Jogou melhor, cara, jogou melhor, envolveu o Corinthians e tal. Só que o Corinthians parece que todo mata-mata de Copa do Brasil ele tem que fazer um gol no primeiro minuto do segundo tempo. Tirando o Remo, tirando o jogo com o Remo, parece que todo jogo, ou no primeiro ou no segundo minuto do segundo tempo, ele tem que fazer um gol dentro de casa, né? O Corinthians conseguiu equilibrar um pouquinho ali, no meu entendimento, o jogo, mais pro final do primeiro tempo, quando o Renato Augusto dá um chute ali que o Rafael pega queima-roupa, né? E aí o Renato Augusto entra no jogo. Entra no jogo, e o segundo tempo foi todo do Renato Augusto, só do Renato Augusto, que o Corinthians também não jogou bem o segundo tempo. São Paulo jogou melhor, mas, cara, futebol é aquilo. Mais bola na caixa, vence. Né, Charles? Uhum. Ah, sim, sim. Principalmente no mata-mata. Mata-mata, a gente já viu casos de uma equipe jogar pior as duas partidas, mas mesmo por causa de um lance isolado, passar. Assim, né? Acontece. E é isso, assim, como você falou assim, desde que o Luxemburgo assumiu, aí o Corinthians, ele geralmente ele joga atrás. Joga atrás, assim, o São Paulo não conseguiu aproveitar efetivamente. Assim, né? Não conseguiu converter o domínio que ele teve em chances claras de gol.
de gols assim, né? Não conseguiu entrar, principalmente na área do Corinthians. Exatamente. Assim, São Paulo né? tem muita dificuldade contra time fechado. Por isso que eu acho, Uhum, assim, eu acho que a outra, a semifinal está aberta, outro jogo, mas eu total. acho que o São Paulo, porque assim, pode acontecer do São Paulo fazer um gol ali no começo do primeiro tempo e tal. Só que normalmente o São Paulo bate na parede e volta, bate na parede e volta, bate na parede e volta. Vai ser um jogo de squash, sabe? Uhum. Sim, sim. E aí o que que E- acontece? Vai para o cruzamento. No cruzamento, os atacantes de São Paulo não são tão altos como os defensores do uhum, Corinthians, por exemplo. Então, acontece isso. Quando, principalmente sim. quando o São Paulo joga contra Corinthians e Grêmio. Contra Corinthians e Grêmio é parede, é ataque contra paredão. Uhum, Enfim, mas pode acontecer do São Paulo virar? Pode. Tem chance? Tem. Só que ficou difícil, né? Tem que fazer 2 gols de diferença no Corinthians para ganhar direto, um gol para ir para uhum. pênalti, ficou difícil, mesmo com o Morumbi lá com 60 mil pessoas que vai ter. Uma coisa é certa, assim, né? Que com o apoio da torcida, com a força da torcida, o São Paulo, com toda certeza, vai com tudo para cima. Com dizer, claro, né? O Corinthians vai jogar ainda mais recuado, né? Vai chamar o São Paulo ainda mais para o campo dele, né? Uhum. Com a vantagem, tendo a vantagem. E é como você falou, assim, que é, no próximo confronto, o São Paulo vai ter que para passar, vai ter que fazer algum gol no começo do jogo, começo de jogo, para abrir as coisas. E, e nesse confronto, foi o Corinthians no ataque foi basicamente o Renato Augusto. Você Tudo, vê, tipo, ele fez os 2 gols, os outros lances perigosos que o Corinthians teve foi nos pés dele e tal. Ele foi basicamente o jogo dele até agora, assim, né? E isso aí mostrou mais uma vez que, assim, que o Corinthians ele depende muito da individualidade, do talento dos seus jogadores para conseguir vencer os jogos, assim, né? Assim que quando muitas vezes quando não é o Renato Augusto, é o Roger Guedes, tal que são aquelas figurinhas carimbadas do Corinthians, né? Assim, exatamente. mas é isso, né? É aquela coisa assim, né? Tipo o São Paulo, que é um jogo que sempre tem alguém colado nele para não deixar ele chutar aquela bola na frente da área que ele adora chutar pro gol. Assim, né? Não dá chances, né? Dá espaço, assim, né? Pra ele, que com toda certeza a gente sabe uma coisa que a gente tem certeza que no próximo jogo vai ter é o Renato Augusto chutando pra gol. Com Assim, é para certeza. aproveitar uma das melhores qualidades dele. Mas Assim. ele vai ter pouca chance. Ele vai ter pouca chance para chutar no gol, porque obviamente o Corinthians vai botar Sim, sim. botar o Mas, busão lá na frente do gol e segurar. mas, Porque se o mas o Corinthians pior enfrentar de que. peito aberto São Paulo, ele não ganha. Não, não. Não vai enfrentar de peito aberto São Paulo. Mas o que eu tô falando é assim, ele vai ter uma ou duas chances para fazer isso no jogo. Ele vai. Isso aí é Certamente. quase que inevitável. E o São Paulo tem que sempre ter alguém colado nele, de olho, para não dar espaço para ele chutar assim, que com toda certeza, se o Corinthians criar alguma coisa de perigoso, vai passar pelos pés dele. Sem dúvida, Isso sem aí. dúvida. Ou é dele ou é do Roger Sim, Guedes. Ou sai de sim, um ou sai sim. de outro, né? Sim. Cara, ainda tem O- muita coisa pela frente. O jogo é só dia 16 de agosto. O Corinthians tem uma eliminatória contra o News Old Boys. O São Paulo tem uma contra o São Lourenço. Então, aliás, agora a tabela do São Paulo, contando Sul-Americano e Brasileiro, é complicadíssima. Mais que a do sim. Corinthians. Ele tem Ainda mais agora, que o Corinthians, aliás, ainda mais que o Corinthians não tá olhando a Sul-Americana com tanta seriedade ainda, né? justamente. Assim. Justamente. Mas pode ser que o Uhum. Luxemburgo queira colocar o time titular lá na Neoquímica Arena para garantir o resultado.
já porque o jogo de volta é em Rosário, né? E então, Uhum, pode ser que para tentar garantir o resultado, pode ser que machuque alguém. Sei lá, vamos bater na madeira. Mas sim. Ah, mas pode ser que aconteça. assim, aham. A questão de lesão é, como sempre fala assim, pode vir a qualquer momento em treino, assim, Agora, pode ser sim, qualquer hora também. Pode ser em casa também. O cara sim, tá, o cara tá em casa, escorrega, cai no chão e dá um problema na coxa. Também isso. Mas agora, se uhum, nós estamos falando de lesão, senhor Dorival Júnior. O senhor errou, senhor Dorival Júnior. O senhor errou. Errou em colocar o time completo contra o Cuiabá, que ninguém estava ligando para aquele jogo. hum, E aí vem, em poucos minutos de primeiro tempo, o Calero machuca. Sabe lá quando vai voltar. Pode ser que volte daqui uma é, semana ou duas, pode ser que volte daqui 3 meses. Departamento Médico de São Paulo normalmente é 3, 4 meses para uhum, voltar. E o Luciano também foi cometer aquela bobagem de brigar com a torcida do Corinthians. Tá fora também do próximo jogo, né? Quando o Luciano fez o gol lá, ele chutou, a bola bateu na trave, na perna do Cássio e entrou. Ele foi lá brigar com a torcida, porque a torcida jogou um copo nele lá. A gente sabe que o Luciano é magoado com o Corinthians. A gente sabe. uhum, Mas não precisava ir sim, lá, né? Precisava ir lá brigar com o torcedor. Não adianta. São 40, 50 mil contra um, cara. Você não vai ganhar, né? sim, E e aí, quem leva, e ele acabou levando a pior. e o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, foi lá e deu o cartão amarelo para ele. Tá de Uhum, fora do próximo jogo. Então, ou seja, se o Calera não voltar, a dupla de ataque do São Paulo é Alexandre Pato e David pro segundo jogo. Ou então o uhum, Juan, que entrou, e eu achei que o Dorival colocou errado, e entrou no lugar do Luciano. Não, o Luciano ele é um cara de meio de contenção ali, uns caras de, de chegar a bater. O Juan não, o Juan é de drible. Então, assim, uhum. ficou sem referência lá na frente o ataque do São Paulo, quando tirou o Luciano. Então, senhor Dorival Júnior, o senhor está sendo bem elogiado, tá certo, mas nesse jogo o senhor errou. O senhor errou. O Luxemburgo foi melhor que o senhor. O Luxemburgo tava com os ânimos à flor da pele Pois é, rapaz, no tudo jogo. ele estava comemorando, né? Tudo ele estava comemorando. Tudo ele tava fazendo. Não, e o Luxemburgo xingando o Caio Paulista, você viu? Aham. Pô, Se o árbitro não ficasse no meio, pô, tem que dar cartão amarelo pro é, Luxemburgo. que aquilo lá, pô, se o árbitro não chegasse não tivesse no meio dele, parecia que o Luxemburgo ia avançar nele, Pois é, no Caio rapaz. Paulista lá, Tinha- pô. Nossa, velho, muito. O senhor Wilton Pereira Sampaio, o senhor tinha que dar cartão, ter dado cartão amarelo pro Luxemburgo. Tinha que ter dado cartão amarelo pro Luxemburgo. O Luxemburgo não pode ofender o jogador adversário. Porque só o Abel pode, será, hein? Os trem, cara, mas isso aí foi muito estranho, velho. Principalmente do árbitro, literalmente. Tá separando os dois. Normalmente, quando o árbitro tem que separar jogadores, ele dá cartão amarelo para cada um. Pois Assim, é. né? E, e aí é o seguinte, ô Charles, vamos fazer uma coisa aqui. O Caleri brigou com o Abel Ferreira, lá no Morumbi. O Luxemburgo brigou com o Caio Paulista na Neoquímica Arena. Quem será que vai brigar com o Paulo Turra lá na Vila no segundo turno? Só tá faltando brigar com o técnico do Santos. Assim, mas a gente não sabe se ainda vai ser o mesmo técnico, né? Pois é, tem isso também, que ele já está sendo contestado lá, né? O Soteldo já está fazendo a caveira, né? Pois é. Mas enfim, Corinthians ganhou 2-1. Renato Augusto, uma vez a cada 10 jogos, joga bem, né? Infelizmente jogou bem agora. E, enfim, fez 2-1 um talento, cara. Faltou isso pro São Paulo. São Paulo faltou um cara talentoso ali para chutar em gol também. É, Uhum. faltou isso. E o Cássio, finalmente, a altura do Cássio foi contra ele, né? Ah, sim, sim. Finalmente, porque se é É, um goleiro mais baixo ali, a bola não tinha pegado no pé. A bola não tinha pegado no isso pé aí dele. mesmo. Pois é.
Bom, vamos passar agora pro segundo duelo. É o seguinte, lembrando que os jogos de volta, tanto São Paulo, Corinthians quanto Flamengo e Grêmio, dia 16 de agosto, o São Paulo e o Corinthians 7h30 da noite e o Flamengo e Grêmio 9h30. Cara, vamos lá. Primeiro o seguinte, o Renato Gaúcho chegou no estádio dizendo que o Soares vai ficar até o final do ano. Então, acabou a novela. Se vai agora para o Inter Miami ou se vai depois, pelo jeito vai depois. Né? O Grêmio começou melhor que o Flamengo. Só que o Flamengo, como eu disse antes no começo do vídeo aqui, me surpreendeu a forma que o Flamengo entrou contra o Grêmio, uma forma defensiva. Não foi para o ataque. Ele foi se soltando aos pouquinhos. Né? E time de São Paulo, a gente sabe, é ataque em cima de ataque. Agora, eu acho que aquele jogo no Maracanã lá, o São Paulo deu uma observada naquele jogo lá e falou assim: ó, aqui eu vou dar uma preservada no meu time. Vou ver o que que dá. Hum, E deu bom pra caramba, né? Fez 2-0 sim. e o Grêmio tá numa situação muito difícil para reverter lá no Maracanã. Que não é impossível, mas é muito difícil. Uhum. Sim. Ah, sim, não, mas é que lá, né? Esse jogo, assim como você falou, o Grêmio começou melhor. Então, né, logo no início e tal, quase com o gol do meio de campo do Soares, assim, né? Mas é que ele teve outras chances para fazer, criou outras chances para fazer o gol, mas não conseguiu converter o gol. E é isso assim, cara, quando você joga com um time com tanto de talento que tem, o Flamengo, né? Assim, você tem que aproveitar as chances que você tem. Então, né? E como você falou, assim, parece que o Sampaoli está amadurecendo, assim, né? Parece. Assim, né? Eu queria acreditar Que, nisso. assim, que é isso, né? Tipo, num confronto mata-mata fora de casa e tal, o outro time, naturalmente, nesse caso o Grêmio, ele vai para cima com a empolgação da torcida, com aquele sentimento que você tem que fazer o resultado no seu jogo em casa, que é importante. Realmente é que você vai decidir na casa do adversário, confronto, e é isso, né? Mas depois que o Flamengo conseguiu fazer o gol dele, o primeiro gol no primeiro tempo pô, é aquela coisa, né? O Flamengo dominou, o Grêmio bagunçou, e é aquilo, né? Tipo, o Flamengo perdeu o pênalti, o Gabigol perdeu o pênalti ainda no jogo. Assim, né? Isso aí Sim, o é, Gabriel Grando fez uma defesa, né? é. Então, poderia ainda ser pior. Assim, né? Imagina se saísse por acaso um 3-0 desse jogo aí. E, pô, Cara, e assim, é o Kahneman. O Kahneman pô, cara, assim, é foda, né? Tipo, se já tava difícil com o mesmo número de jogadores, ainda colocou o Grêmio naquela não, sinuca de quando, bico. quando o Kahneman foi expulso, cara, acabou o jogo. Uhum. Aí o Flamengo tomou conta, conseguiu fazer o segundo, quase fez o terceiro com o Pedro lá no final. Assim. Enfim, cara, depois que o Kahneman saiu, acabou, porque aí você tira o pilar da defesa. E o, Uhum. o Grêmio não é muito bom de defesa, vou falar a verdade. Né? Então, assim, É que há esse, alguns esse anos atual era. time do Grêmio, porque, Sim, sim. porque historicamente o Grêmio é um time defensivo. Mas o Grêmio do Renato Gaúcho, tanto as 5 temporadas que ele ficou da outra vez, tanto agora, é um Grêmio que vai para o ataque. Até porque pô, tem Soares e Vila Sante. Uhum. Soares, Vila Sante, tem Vina, tem time para isso. E tem o Ferreirinha, que fez a entrevista, enfim. E agora,
Para jogar no Maracanã não tem outra opção, velho. Tem que fazer gol. Tem Sim. que fazer gol, tem que parar de errar. Aquilo que a gente disse nos programas anteriores, aí, quando a gente for comentar a prévia desse jogo. O Grêmio não pode errar como está errando os jogos. O Grêmio é o time que mais perde gol no Campeonato Brasileiro. Uhum. Então, enfim. E o Flamengo é um time letal, velho. De duas, ele marca uma. Uhum. Ou Sim, marca as duas. sim. Que, Hum. pô, assim, que a qualidade dos atacantes que o Flamengo tem é muito grande para para você não aproveitar as chances que você tem. Porque com É. toda certeza, se eles tiverem duas chances claras de gol, eles vão marcar uma mesmo. Assim, né? Agora, o Charles, sobre o Flamengo agora, sim, só para entrar aqui no Flamengo, acho que a volta do Bruno Henrique fez muito bem ao time, hein? Sim, Muito bem ao sim. time. Nó. O Bruno Henrique voltou de uma maneira que a gente não esperava, porque a gente imaginava que o Bruno Henrique ia ter problema de adaptação, porque ficou 10 meses fora e tal. Mas não, acabou com o jogo ontem. O, Acabou com o jogo ontem. com, uhum. Então, como diria assim, o Bruno Henrique, ele realmente voltou, assim, né? Aquele Bruno Henrique, né? Assim, que até mesmo antes dele sofrer lesão, ele já não tinha, não estava tendo um desempenho, aquele desempenho que se destacou tanto que teve em 2019, principalmente, assim, né? Sim. Aquele time de Jesus. Ele já não estava conseguindo ter aquele desempenho. Agora, parece que depois que ele voltou, agora que ele voltou, ele está voltando até aquelas atuações, assim, né? Com mais frequência, assim. E, pô, como diria, aquela coisa assim, é o maior reforço que o Flamengo poderia ter. Assim, né? Que ele dá muito mais opções para o ataque dele, assim, né? Uhum. E, assim, dificulta bastante para os adversários agora, né? Muito, porque Assim, o Bruno que, Henrique é muito rápido. É muito nossa, rápido. pegar ele, depois que ele começa a correr, cara, postar a corrida com ele não dá, O primeiro não gol do dá. Grêmio, quer dizer, o primeiro gol do Flamengo é uma aposta de corrida dele que vai para dentro e toca pro Gabigol. O Gabigol tá dentro da área, cara. Livre, livre para fazer. Coisa que o Soares, você vê, teve um lance no começo do primeiro tempo que foi igualzinho. Aí o cara do Grêmio, eu não lembro quem era, acho que era o Ferreirinha, não sei. Em vez de tocar pro Soares, não. Quis chutar no gol. Um lance igual. Aí a bola Isso. sobrou e tal, veio um bate-rebate, aí veio pro Soares, só que o Uhum, Soares, quando o Soares foi chegar, foi chutar, já tinha três, quatro ali tampando o gol. E aí o Soares falou assim, ô, uhum. menino, enfim, eu não vou poder falar a palavra que ele falou aqui, Sim, sim. mas, ô amigão, passa aqui, porra. Uhum. Porra, é foda, velho. E o Soares Sim, também sabe sim. que ele tá na última chance dele de ganhar um título aqui no Brasil, se é que ele vai embora mesmo, né? Se é que Ah, ele vai sim. embora mesmo. Agora, Oh. Ah, precisa mas ver. Agora, eu acho o seguinte: eu acho que o Soares não vai embora daqui no fim do ano, não. Acho que se o Grêmio for para Libertadores, ele fica para disputar a Libertadores. Eu acho, uhum. eu acho. Mas se o Grêmio não for, aí ele vai embora para o Inter Miami mesmo e termina a carreira lá, enfim, cesse finito. Mas, enfim, É, agora, o Soares vai acabar fazendo um gol do meio de campo, hein? Porque ele tá tentou, ele tentando. tentou, ele tentou contra o Botafogo, tentou agora, uma hora ele acerta. Uma hora ele acerta. Eu espero Uhum. que ele acerte no Maracanã, cara. Você imagina um gol do meio de campo no Maracanã, velho? Pois, Sim, sim. nossa, seria bom Com demais. estádio lotado. Tá Mas, certo, meu caro Charles. Mais algum comentário aí de Grêmio e Flamengo? agora, como a gente tá falando agora,
segundo gol, segundo jogo no Maracanã, o Grêmio é aquilo, vai ter que fazer uma partida perfeita, assim, Exato. né? Vai ter, não vai poder errar de jeito, de forma alguma, e vai ter que ser letal nas vezes que for para Tem que ataque. ser letal e a defesa, o Grêmio sem o Kahneman, né? E a Uhum. defesa, não sei quem é o substituto do Kahneman, mas vai ter Bruno Alves e deve ter o Jeromel, né? Acredito eu. Em 3 semanas deve recuperar. Então, Bruno Alves e Nossa, é. Jeromel, né? Então, Sim, é uma sim. defesa bem fraca Sim, para enfrentar, envelhecida, né? A envelhecido, para dupla enfrentar o Kahneman Flamengo. e Jeromel. Sei não, mas como diria aquele comentarista de basquete lá da ESPN, o Zé Boquinha, a vaca deitou, eu acho. Hum. Ou tá deitando, ou tá deitando. Agora no outro jogo tem jogo ainda. Bom, Sim, no outro jogo tá aberto. só mostrando aqui, pessoal, do dia 16, jogos à volta, 7h30 da noite, São Paulo e Corinthians, no Sport TV e na Amazon Prime. Amazon Prime lá com Kleber Machado. E Flamengo e Grêmio no Grupo Globo, né? Uhum. No dia 16, 9h30 da noite. Eu fiquei puto com a Rede Globo. Uma puto. Nossa, hein? Porque, cara, a Rede Globo Pois, tirou os 3 clássicos que teve na Copa do Brasil. nossa, hein? Fla-Flu, Oh, São Paulo e e- Palmeiras, São Paulo e Corinthians. uhum. A Globo simplesmente jogou para a Amazon. Nossa, velho. Oh, e na semifinal, se eu não me engano, a Globo poderia passar as duas partidas, não? Só Pois em é, cara, praças mas aí, diferentes. segundo o blog do Alan Simon, que é especializado em mídia esportiva, eles escolheram o Flamengo para fazer uma média, né? Porque na Libertadores escolheu Palmeiras e Atlético. Mas aí eu fico pensando, podia fazer uma média no Competição Brasileirão, né? diferente. É, ué. É que isso aí é competições diferentes, pô. Que é isso, que é literalmente na Libertadores eles só podiam escolher um jogo. Assim, né? Aqui na Copa do Brasil você pode escolher os dois. É, Assim, pode, né? né? E capaz, poderia ter pegado mais um ou dois jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, já Pois, que os jogos do poderia. brasileiro dividem em praça. É, poderia. E o Flamengo não vai jogar terça-feira, nem na Libertadores. Então, não tinha porquê. Mas, enfim, Hum. vai entender. Um dia eu vou entender isso. Sabe por quê? Porque o Grêmio não tem Mano, o mesmo tanto de torcida que o Corinthians e o São Paulo. uhum. Sim, Então, assim, sim. ia dar muito mais audiência. A audiência, principalmente no estado de São Paulo, Ia ser seria enorme. muito maior com o clássico, Ia que ser é a enorme. principal praça. E eu, com todo Assim, respeito ao Milton Leite, que é um grande narrador, mas, cara, um São Paulo e Corinthians na voz do Luiz Roberto é muito melhor que na voz do Milton Leite. hum, Porque na voz do Milton Leite sim. também do Kleber Machado, né? Mas o Kleber Machado você tem que pagar uma Amazon para assistir, né? Enfim, concluímos aqui o programa 90. Amigo Charles, semana que vem estamos de volta. Falar da Pá, seleção brasileira feminina, né? Que vai enfrentar a uhum. França e da rodada do Brasileirão aí. Uma rodada potente pela frente aí. São Paulo, Bahia, Atlético Mineiro e Flamengo. Grandes jogos. Botafogo, Curitiba. Será que o Roberto Justo vai estar lá no Newton para ver o Botafogo campeão do primeiro turno? Talvez. Uhum. Encontro. Já pensou em encontro de Roberto Justus e John Textor? É, pode acontecer, hein? Pode acontecer. Quem será que demitiria um demitiria o outro, ou, enfim. É que o John Textor tem um ar assim, parece que ele é um Donald Trump, né? Ele é muito parecido com o Donald Trump. Fisicamente, estou falando, tá? Ah, Não, sim, sim. não é politicamente, não. Mas, enfim. Valeu, Charles, muito obrigado. E você aí do outro lado, se inscreva aí no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se inscreva aí, ativa o sininho, compartilhe, dê o seu like, que é importante para o algoritmo ajudar a gente, entendeu? É isso. Bom, até mais. Então, o programa 90 está encerrado. Valeu, Charles. Enfim, Valeu.
Goodbye.